Muito bem, estamos de volta aqui com o curso Fundamentos de Tecnologia Educacional. Olha, eu já esquecendo o nome aqui do negócio, tá vendo? Eu sou o professor Diogo Veri, estou aqui falando com você justamente para te ajudar a conhecer um pouco mais sobre esses fundamentos e para que você possa ser mais produtivo, possa ser mais eficaz no seu estudo ou no seu trabalho ou até mesmo na sua vida pessoal, tá certo? O intuito desse curso, se você ainda não viu, vê os objetivos do curso, vê o plano de ensino, porque é importante que você entenda o que você vai aprender aqui, tá certo? E muito bem, a gente vai seguir aqui, a gente já falou um pouquinho sobre navegador no vídeo passado, agora a gente vai falar um pouquinho sobre internet, né, e o porquê que a gente tem que usar a internet nos dias de hoje, né? Vamos falar aqui então o conceito de internet. A internet então é o conjunto de rede de computadores que, espalhados por todas as regiões do planeta, conseguem trocar dados e mensagens utilizando um protocolo comum, tá certo? Então, a internet basicamente trabalha com comunicação e informação através de dados, através de metadados aí que são transpassados entre esses protocolos que estão desenvolvidos, tá? Ainda que a internet tenha um tempo de vida e uma história relativamente breve, ela se revela como um grande fator de comunicação, integração social e armazenamento de dados e informações de todos os tipos, além da globalização de produtos. O que isso é importante para nós, né? Então, quando eu tenho lá, por exemplo, um fator de comunicação, isso me mostra que eu tenho condição hoje de falar com pessoas que eu não teria condição de falar há um tempo atrás. A internet, por meio do seu navegador, por meio do seu sistema operacional, por meio do seu software, do seu hardware e da tecnologia como um todo, ver como isso está encadeado no que a gente tem falado aqui, é justamente para que você entenda que a internet ela é trivial no sentido de eu conseguir, por exemplo, conversar com uma pessoa que há alguns anos atrás eu não teria condição de falar. Eu não conseguiria falar, por exemplo, com alguém que mora na Bahia se eu não tivesse ali, ir até lá, né? Se o cara não tem o telefone na época lá, o telefone, porque telefone celular já não existia e a gente está falando aí de 20 e poucos anos atrás, tá? Não estou muito longe disso, mas a gente não tinha telefone celular e esses telefones normais você muitas vezes não conseguia falar com a pessoa, você tinha que ir até lá, né? Tinha que ir até o lugar hoje para falar com a pessoa. E é engraçado que hoje a gente vê muitos, até eu muitas vezes, a gente conversa via WhatsApp, conversa via Telegram com as pessoas e acha que a pessoa tem que te responder naquele minuto, naquele momento que eu escrevi olá e já tem que escrever para mim olá, né? E não necessariamente, as pessoas elas têm os tempos delas, né? Então nós temos que entender isso também, que o tempo de cada um é o tempo de cada um. Então se o cara, tem gente que obviamente quando você chama lá e dá um olá, rapidamente, prontamente ele já vai responder e você já vai criar um diálogo ali pela tecnologia. Outros já não, outros demoram um pouco mais e outros nem se adaptam a determinada tecnologia, né? Então a gente tem que entender aí os tempos das pessoas e os jeitos, né, das pessoas. Quando eu falo assim, eu falo referente a cada indivíduo, ser humano, ter o seu próprio modelo de aprendizado, seu próprio jeito de aprender, jeito de fazer as coisas. Então, por isso que a gente oferece as ferramentas, oferece os métodos de uso para que a pessoa olhe e fale, olha, isso cabe para mim. Ou não cabe, não, isso não cabe para mim. Tá certo? Então é importante a gente entender isso e perceber qual que é o melhor caminho, né? Muitas vezes, eu, por exemplo, com os alunos, muitas vezes falo via WhatsApp, mas prefiro falar por e-mail ou até mesmo pelo comunicador que tem no ambiente virtual. Olha só quantas ferramentas nós temos. E a internet ela proporciona isso para nós. Então, uma das coisas também muito legais é a integração social. Quantas pessoas elas acabaram se integrando, conhecendo coisas novas, estando ali dentro das redes sociais, conversando com pessoas novas por conta dessa integração social. E de fato nós temos ainda muita exclusão social, isso é importante a gente tratar aqui também. Hoje, com a pandemia também, a gente teve aí um boom nesse negócio da
da exclusão social, de pessoas que não têm condição de estudar porque não tem tecnologia, né? Então a gente precisa ficar atento a isso, precisa ficar sempre pensar nesse sentido, porque a gente não pode excluir o indivíduo por conta por conta dele não ter um computador, dele não ter um celular, né? A gente precisa apoiar e auxiliar da melhor forma possível para que ele possa, junto dos colegas, junto dos pares dele, seguir aí a sua trajetória, né? Então é importante que a integração social esteja ali disponível para ele. O armazenamento de dados, né? Antigamente a gente tinha aí armazenamentos de dados que ficavam em HDs, em disquetes, em pendrives, né? Então hoje a gente tem ali pilhas de pendrives que praticamente não se usa mais, né? HDs externas que muitas vezes a pessoa acaba usando a computação em nuvem, a internet para colocar as informações e não precisa mais daquelas HDs, daquele monte de aparatos, de hardwares, né? Físicos que eu tinha que guardar. Computadores mesmo, né? Antigamente os computadores precisavam de vários computadores com vários processamentos e hoje a gente tem aí processamentos em um computador só que são muito superiores àqueles que a gente está falando ali há poucos anos atrás, né? Então é importante entender que a internet ela trouxe essa facilidade de informação, essa facilidade de comunicação e a gente precisa, com isso em vista, né, como a gente tem essa facilidade, esse celular ali que eu entro na rede social e eu vejo uma notícia que antigamente a gente não conseguia, tinha que ficar esperando o jornal para ver o que estava acontecendo. Então, hoje vocês têm uma facilidade muito grande no acesso à informação. O que é preciso que vocês tenham, de fato, é entendimento na hora de entender se aquela notícia é uma notícia verdadeira ou se ela não é uma notícia verdadeira. Se existe ali algum tipo de manipulação de dados ali, de informação, para que atrapalhe ali o entendimento. E aí vai uma outra dica, né, para vocês. Vocês precisam ter ali, dentro de vocês, ali introduzido o pensamento crítico. O pensamento crítico, que também é uma das competências e habilidades que a gente tem dentro dos trabalhos que a gente tem feito de educação à distância, é de mostrar para as pessoas que elas precisam não simplesmente compartilhar, não simplesmente usar o botão share, né? Além do botão share, a gente precisa primeiro entender se aquilo é de fato opção para eu compartilhar aquilo. Porque muitas vezes eu tenho ali, eu acabo ferindo a cidadania digital de outra pessoa, porque eu estou compartilhando uma informação que de fato ela não é verdadeira, só que eu estou denigrindo aquela pessoa, né? Aquela que está sendo compartilhada. Então é importante que eu tenha essa cidadania digital, né? E para aproveitar e falar de cidadania digital, eu vou deixar para você aqui um link muito legal sobre o que o Google tem de um joguinho que ele fez lá, que a Google fez, para você ser um cidadão digital de qualidade. Então eu vou colocar aqui o link para que você possa jogar esse jogo e de fato lá eles geram até um certificadinho. Se você for até fizer todos os mundos lá deles, você ganha um certificado de cidadão digital de qualidade, né? Bem legal esse jogo aí da Google. Mas de fato a gente precisa entender que o pensamento crítico a gente tem que ter para conseguir aí fazer os compartilhamentos, entender o que eu posso fazer e o que eu não posso. É como antigamente a gente fazia isso fisicamente. Hoje a gente tem o digital para isso e a gente precisa regular da mesma forma. Por que a gente precisa regular da mesma forma? Para que a democracia e as informações não sejam quebradas por informações que não são verdadeiras, tá certo? Mas voltando aqui na internet, é interessante a gente tem aí a internet dentro de um ciclo de vida que justamente vem para mostrar para nós que a tecnologia está embarcada para ajudar a aprendizagem, para ajudar no desenvolvimento das pessoas e não para atrapalhar, né? Ela vem para ajudar. E aí, por fim, eu vou deixar aqui também um vídeo para que você assista, para você conhecer um pouquinho sobre a história da internet. O Tecmundo fala também, é bem interessante. Então, assiste esse vídeo e depois a gente vai comentar no próximo item lá do nosso curso, tá bom? Chegamos ao capítulo 50 do História da Tecnologia e claro que ele tem que ser especial. Primeiro, eu quero dizer o meu muito obrigado a quem acompanha o quadro, deixa o joinha toda semana e dá sugestões, porque olha, sem vocês isso não ia pra frente.
E para celebrar, a gente vai fazer uma coisa um pouquinho diferente, contando uma história que torna tudo isso aqui possível. Bem-vindos à história da internet. Muito antes dos computadores serem inventados, cientistas e escritores já imaginavam uma forma instantânea de comunicação entre pessoas que estavam distantes. O telégrafo começou esse caminho e o primeiro cabo transatlântico desse meio de comunicação foi instalado em 1858. O primeiro transatlântico telefônico da Escócia até o litoral do Canadá foi inaugurado em 1956. A vontade ainda foi impulsionada pelos avanços nos computadores da época. A maioria ainda ocupava uma sala inteira e quase não tinha interface visual, mas já operava com terminais remotos de acesso no mesmo prédio. Tinha muito o que evoluir. Estamos na década de 1950 nos Estados Unidos. É época da Guerra Fria, o confronto ideológico e científico entre o bloco representado pelos norte-americanos e o liderado pela União Soviética. Um avanço antes do inimigo era uma grande vitória, como foi na corrida espacial. Por isso, o presidente Eisenhower cria em 58 a ARPA, a Agência de Projetos Avançados de Pesquisa. Anos depois, ela ganhou um D de defesa e virou a DARPA. A agência colaborava com acadêmicos e industriais para desenvolver tecnologias em vários setores, não só o militar. Um dos pioneiros na parte da informática da ARPA foi o J.C.R. Licklider, do Instituto de Tecnologia do Massachusetts, o MIT, e recrutado depois de teorizar sobre uma rede galáctica de computadores em que você poderia acessar qualquer dado. Ele plantou na agência a sementinha de tudo isso. Outro avanço foi a criação do sistema de comunicação de pacotes, um método de troca de dados entre máquinas. As unidades de informação, ou pacotes, são enviadas um por um através de uma rede. O sistema era mais rápido que canais por circuitos e suportava destinos diferentes, não só de um ponto ao outro. Esse estudo foi feito por grupos em paralelos, como o de Paul Barron, do Rand Institute, Donald Davis e Roger Scantlebury, do National Physical Laboratory, no Reino Unido, e Lawrence Roberts, que era da ARPA. Tem também o estudo e a implementação dos nós, que são pontos de intersecção de informações. Eles são como se fossem pontes entre máquinas que se comunicam entre si e também funcionam como um checkpoint, para que a informação não se perca durante o trajeto e aí a transmissão teria que começar tudo de novo. As ligações eram feitas na base do cabo e bases militares e institutos de pesquisa foram os primeiros, porque já tinham a estrutura. Em fevereiro de 1966, a rede da ARPA, ou ARPANET, começa a ser discutida. O próximo passo foi desenvolver os IMPs, interfaces de processamento de mensagens. São os nós intermediários, que conectariam os pontos de rede e dá para chamar eles de, sei lá, avô dos roteadores. Mas era tudo tão novo que a primeira conexão em rede só foi estabelecida em 29 de outubro de 1969. Ela aconteceu entre a UCLA, que é a Universidade da Califórnia, e o Stanford Research Institute, a quase 650 quilômetros. A primeira mensagem trocada seria login e deu meio certo. As primeiras duas letras foram identificadas do outro lado, mas aí o sistema saiu do ar. Pois é, essa é a data da primeira conexão e também da primeira queda de conexão. E a primeira palavra transmitida foi LO. A primeira rede de nós da ARPANET ficou pronta no final desse mesmo ano e já funcionava direitinho, conectando entre si os dois pontos iniciais, com a Universidade Californiana de Santa Bárbara e a Escola de Computação da Universidade de Utah, que era um pouquinho mais longe, em Salt Lake City. A ARPANET foi o grande antepassado do que chamamos de internet. E apesar do pontapé inicial ser militar, o impulso para o desenvolvimento de toda essa tecnologia foi a educação. Rola uma lenda de que a ARPANET é uma forma de guardar dados no caso de um ataque nuclear, mas a vontade maior mesmo era dos cientistas se comunicarem e encurtarem distâncias. Em 71 já são 15 pontos na rede, parte disso por causa do desenvolvimento do NCP. O Network Control Protocol foi o primeiro protocolo de servidor da ARPANET e definia todo o procedimento de conexão entre dois pontos. Foi ele que permitiu uma interação mais complexa, com troca de arquivos e uso remoto de máquinas. Em outubro de 72 é feita a primeira demonstração pública da ARPANET por Robert Kahn em um evento de computação. Nesse ano é inventado o e-mail, uma forma mais fácil da troca de mensagens que a gente já abordou aqui no canal. Nessa época já eram 29 pontos conectados. É nesse ano que vemos o primeiro link transatlântico entre a ARPANET e o sistema norueguês NOSAR, via satélite. Logo depois, uma conexão com Londres, e é a partir daí que começa o pensamento de que o mundo inteiro precisava de uma rede de arquitetura aberta. Faz todo sentido, porque senão a gente só teria vários pequenos clubinhos conectados, mas não entre si, e cada um com uma arquitetura e um protocolo diferente.
daria um trabalhão ligar tudo isso junto. Esse processo de interconectar redes, ou nets, foi abreviada para interneting, e dessa palavra que derivou o que chamamos hoje de internet. Mas calma, que ela ainda não existe na nossa história. Isso porque o protocolo NCP era insuficiente para a troca aberta de pacotes entre diferentes redes. Foi aí que o Vint Cerf e o Robert Kahn começam a trabalhar num substituto. Outro projeto paralelo é o da Ethernet, desenvolvido no lendário Xerox PARC em 73. Ele é hoje uma das camadas de ligação de dados e começou como um conjunto de definições de cabos e sinais elétricos para conexões locais. O engenheiro Bob Metcalfe saiu da Xerox no fim da década para abrir um consórcio e convencer as empresas a usar esse padrão Ethernet. Bom, e ele conseguiu, né? Em 1975, a ARPANET é considerada operacional e acumula 57 máquinas. É nesse ano também que uma agência de defesa dos Estados Unidos assume o projeto. Nota como essa rede ela ainda não tem um pensamento comercial, é só militar, científico. As conversas pessoais não eram incentivadas, mas também não eram proibidas. Aí nasce o TCP/IP, o Transmission Control Protocol / Internet Protocol. Ele ainda foi e é o padrão de comunicação dos aparelhos, um conjunto de camadas que estabelecem essa ligação sem precisar reconstruir todas as redes que estavam formadas até então. É a partir dessa pilha de regras que ocorrem o envio, transporte e recebimento de dados, sem contar a comunicação dos dados com os programas que levam as informações, tipo um cliente de e-mail quando você recebe um e-mail. O IP é a camada de endereço virtual dos remetentes e destinatários dos pacotes. Eu sei que isso tudo é muito mais complexo do que eu estou falando, mas o nosso assunto aqui é a história. Em 1º de janeiro de 1983, a ARPANET oficialmente muda o protocolo do NCP para o TCP/IP em um novo marco zero da internet. E os responsáveis, o Kahn e o Cerf, colocam seus nomes na história da tecnologia. No ano seguinte, a rede é separada em duas, parte para comunicações e troca de arquivos militares, a MILNET, e a parte civil e científica, ainda a ARPANET, mas sem alguns dos nós originais. Tava claro que sozinha, a ARPANET não sobreviveria. Em 1985, a internet já estava mais estabelecida como uma tecnologia de comunicação entre pesquisadores e desenvolvedores. Mas o nome só começou a ser usado no fim dessa década, quando as nets começaram a formar uma estrutura. Aos poucos ela sairia das universidades e começaria a ser adotada pelo mundo corporativo e, por último, pelo público consumidor. Aí a gente vê uma explosão de pequenas redes que já tinham uma comunidade menor que era focada em alguma coisa. É o caso da CSNet, de grupos de pesquisa de computação e que foi uma das primeiras alternativas científicas. Tem também a Usenet, que era uma precursora dos fóruns de discussão ou grupos de notícia e foi criada em 79. E tem a BitNet, criada em 81, para e-mail e transferência de arquivos, que conectou mais de 2.500 universidades em todo o mundo. Outra famosa é a NSFNet, da mesma Fundação de Ciência dos Estados Unidos que cuidava da CSNet, para facilitar o acesso de pesquisadores a supercomputadores e bancos de dados. Ela foi uma das maiores defensoras do padrão que foi proposto pela ARPANET e ajudou a propagar a instalação de servidores. Isso culminou na formação de uma espinha dorsal ou backbone da NSFNet, que era de 56 kbps. Quando ela se interconectou via TCP/IP com a internet no fim dos anos 80, o mundo percebeu que a internet estava nascendo definitivamente. E claro que a gente fala mais dos Estados Unidos aqui, mas vários países mantinham redes internas parecidas e foram expandindo para o TCP/IP e depois navegando com o padrão WWW. Tem, por exemplo, o Minitel da França, que ficou no ar até 2012. Os anos 80 servem para a expansão da ainda jovem internet e do fortalecimento da infraestrutura de conexões entre nós, especialmente a melhoria dos gateways e futuros roteadores. Na primeira metade da década, o computador pessoal nasce em definitivo. Tem o IBM PC, o Macintosh, umas coisas que a gente já contou por aqui. E outros protocolos passam a ser adotados. Olha só, tenho certeza que muita gente aqui usou o File Transfer Protocol, que é o bom e velho FTP, para fazer transferência de dados. A tecnologia do DNS, que é uma forma de traduzir um domínio em um endereço IP, também surgiu nos anos 80 e foi adotada aos poucos. Entre 87 e 91, a internet é liberada para uso comercial nos Estados Unidos, substituindo os backbones da ARPANET e da NSFNet com provedores privados e novos pontos de acesso fora das universidades e dos meios militares. Só que são poucos os interessados e os que enxergam as possibilidades. Faltava alguma coisa para facilitar e popularizar a navegação. É por isso que o próximo passo da nossa viagem é o CERN, o Laboratório de Pesquisa Nuclear na Europa. Em 1989, Timothy Berners-Lee, ou TIM, queria melhorar a troca de documentos entre usuários junto com o engenheiro Robert Cailliau.
Ele imagina um sistema para obter informações das conexões entre todos os equipamentos conectados e trocar arquivos da forma mais fácil possível. A solução encontrada foi explorar uma tecnologia que já existia, mas ela estava meio rudimentar, que é o hipertexto. Pois é, aquelas palavrinhas ou imagens clicáveis conectadas que levam você a outro ponto da internet quando solicitado. O chefe do time não ficou muito animado não e achou que a ideia estava meio vaga, então o projeto teve que amadurecer. Em 1990 saíram só esses 3 avanços: as URLs ou endereços únicos para identificar a fonte das páginas, o HTTP, o protocolo de transferência de hipertexto, que é a forma de comunicação base, e o HTML, que é a formatação escolhida para dispor todos esses conteúdos. Nascia aí a World Wide Web, ou WWW, nome criado pelo TIM e que a gente traduziu para Rede Mundial de Computadores. O TIM imaginava um espaço que era descentralizado, para você não precisar de permissão para postar nada, muito menos um nó central que, se derrubado, podia comprometer tudo. Ele também acreditava em neutralidade da rede já naquela época, com você pagando por um serviço sem discriminação de qualidade. A web ainda seria universal e com códigos amigáveis para que não ficasse na mão de poucos. A gente sabe que na prática a internet não é lá essas mil maravilhas, mas comparado com antes, realmente tudo foi democratizado e o ambiente deu voz para muita gente. E olha que simbólico, no mesmo ano do nascimento do www, a ARPANET é oficialmente desligada. No pacote, o TIM criou o primeiro editor e navegador, o World Wide Web. Tudo junto mesmo. Ele saiu do CERN em 94 para fundar a World Wide Web Foundation e ajudar a desenvolver e também a espalhar os padrões da internet aberta. Ele é o chefe por lá até hoje, e o seu último grande feito no laboratório foi espalhar os protocolos HTTP e a web com código liberado, dispensando pagamento de royalties. Isso facilitou a difusão dessa tecnologia. Um ano antes surge o Mosaic, o primeiro navegador com informações gráficas, não só em texto. Ele evoluiu para o Netscape Navigator e o resto é outra história. Tem muita coisa que a gente usa hoje em dia e que começou nessa década. Os buscadores, o feed RSS, o amado e odiado Flash e por aí vai. Para você ter uma ideia de algumas novidades, o IRC foi criado em 88, o ICQ saiu em 96 e o Napster em 99. Várias dessas tecnologias rendem histórias separadas que ainda vão sair por aqui. On your mark, get set. We're riding on the internet, cyberspace set free. Hello, virtual reality. Interactive appetite, searching for a website, a window to the world, got to get online. Take a spin, now you're in with the techno set. You're going surfing on the internet. E olha como a gente evoluiu. Das conexões por cabo entre universidades, passamos para redes maiores, que usavam um só idioma de comunicação. Depois vem o espaço mundial e padronizado de troca de conteúdos, uma conexão de escada na rede de telefonia. Muita gente começou a usar a internet aí, com esse barulho clássico, que servia basicamente para testar a linha, indicar a velocidade de internet e estabelecer o sinal de transmissão. Essa conexão ficou mais rápida e virou a banda larga. Hoje a gente quase não imagina a nossa vida sem a transmissão de sinal sem fio, que é o Wi-Fi, e também os dados móveis, sem precisar de um ponto de acesso, que é o 3G, 4G e por aí vai. Hoje em dia temos até problemas de excesso de tráfego. O padrão IPv4 está congestionado de tanto endereço e a migração para o IPv6 é lenta, mas está acontecendo. Ué, mas onde é que entra o Brasil nessa história toda? Fica ligado na semana que vem, que a nossa festinha de aniversário de 50 episódios continua. E essa é a história da origem da internet. É claro que a gente não pode contar absolutamente tudo que aconteceu dos anos 70 até hoje, porque é muita coisa. Mas pelo menos o nascimento da nossa rede querida, agora você já sabe bem. Se você tiver uma sugestão de uma empresa, de um produto ou de um serviço que você quer ver aqui no canal, deixe seu comentário aqui embaixo que você sabe que a gente lê. Eu vou pedir de novo para você se inscrever no canal do Tecmundo se você não é inscrito, dá o joinha no vídeo, toca no sininho e confere a playlist do História da Tecnologia, porque aquela história que você tanto quer, a gente já pode ter contado. Até a próxima! Eu sempre fico fascinado pela história da internet. Acho muito fantástica, acho muito legal. E vocês acabaram de ver um videozinho que fala super bem sobre isso, sobre como a internet ela tem aparecido e tem transformado aí toda a telecomunicação, toda a área de informação, né? E é importante a gente falar também aqui, ainda bem como fundamentos, que a gente tem alguns tipos de rede, né? Tem tipos de internet ali. Eu tenho a internet que ela é cabeada, então eu uso um cabinho
cabinho ligado no computador, um cabinho ligado no meu roteador, e ele trafega a informação via cabo. Que no nosso caso, quando a gente fala, por exemplo, de ter uma aula virtual, ou até mesmo ter ali determinado reunião virtual, alguma coisa assim, é a melhor forma de você ter uma conexão mais estável, né? Então, se você quer participar legal de uma aula virtual ou algo assim, é importante que você use a rede cabeada para que ela possa ser mais estável, tá? A internet sem cabo, a Wi-Fi, ela tende a ter aí alguma latência e aí você acaba tendo problemas de conexão, tá certo? E falando em Wi-Fi, a gente fala na sequência da rede wireless, né? A rede wireless, ela é uma rede sem fio. Então você pode ter lá um roteador onde não tem fio, tem uma anteninha, né? Você vai ver lá um carinha mais ou menos assim, ó, uma carinha dessa daqui, onde tem lá as anteninhas e essas anteninhas te fazem a propagação de sinal. Então você tem, por exemplo, no celular, eu não posso usar um cabo, mas então eu tenho a opção do Wi-Fi para trafegar o sinal de internet via rede wireless, tá? Uma outra coisa que a gente tem também e vem forte aí no mercado é a fibra ótica, né? Então a fibra ótica, ela é um canal também que substitui ali em partes o cabo, né? Aquele cabo que a gente falou, a rede cabeada, por exemplo. Então eu posso vir lá do meu poste da rua, lá da Vivo, por exemplo, com uma fibra ótica que me traz um sinal muito mais limpo, muito melhor do que o sinal do cabeado, porque o cabeado ele tem ali a sua latência também, o seu ruído, onde não chega ali o 100% do que você veio de lá de trás, né? Imaginem que você tem uma bola de futebol, você chuta essa bola de futebol, tem um espaço que ela vai parar, né? E ali, quando você tem a fibra ótica, ela vem muito mais rápido. Quando você tem o cabo, você tem ali algumas latências que seguram essa bola, ela tende a não ir tão longe. E a Wi-Fi, ela tem mais latência ainda, onde faz você segurar essa bola um pouco mais para perto ainda, né? E às vezes a bola ainda dá umas engasgadas porque a latência da Wi-Fi não permite, tá certo? Muito bem, e aí avançando nesse monte de velocidade de internet, de formas de internet, a gente tem agora a internet das coisas, né? Que é onde a gente vem falar aí do 5G, do IoT, são objetos físicos, objetos como um liquidificador, um secador de cabelo, uma máquina de lavar, uma geladeira, um sensor de tomada, uma lâmpada, enfim, diversos dispositivos, um aspirador de pó, que simplesmente aí se conecta pela Wi-Fi ou por alguma rede com o celular, com outros dispositivos e consegue funcionar utilizando aí a internet como o seu grande trocador aí de comunicação, né? Um dos principais exemplos que a gente pode falar também é do smartwatch, né? Dos relógios. Conectados via IoT, ele se torna extremamente prático. Isso porque ele só otimiza as funções do celular, né? Ele estende a capacidade do telefone para o relógio, né? Então você vê e-mail, você vê o clima, né? Tem diversas funcionalidades que você pode ter ali utilizando o relógio, para você não precisar, por exemplo, ficar com o celular na mão fazendo aquilo lá com o celular. Então é interessante justamente para dar essa agilidade aí, né? Então a gente tem aqui diversos itens, olha lá, tem desde abajur, celular, rádio, TV, carro, os carros mesmos hoje, né? A gente tem carros aí que já por aplicativo liga farol, estaciona, faz ligações ali internas para outras pessoas via IoT. Então, dentro disso a gente tem uma gama muito grande aí da internet das coisas aparecendo no mercado, certo? E para entender mais um pouquinho sobre o IoT, né, a gente também traz aqui um videozinho da Engenharia Descomplicada, bem interessante, vale a pena entender o conceito de IoT também para vocês. Então eu vou deixar aqui disponível esse link para que você possa assistir e a gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço! O que é a internet das coisas? Fala, amantes da engenharia, meu nome é Igor Felipe
E você já ouviu falar da IoT? Se você nunca ouviu falar, fique por aqui que eu vou te dar uma ideia do que é. E não se esqueça de deixar aquele joinha para nos ajudar a divulgar esse conteúdo. A Internet das Coisas, ou IoT, é um sistema de dispositivos de computação interrelacionados e tem a capacidade de transferir dados por uma rede sem a necessidade de humanos para a interação. Pensa assim, um objeto na Internet das Coisas pode ser uma pessoa com um implante de monitor cardíaco, um animal na fazenda com um transponder de biochip, um automóvel que possui sensores embutidos para alertar o motorista quando a pressão dos pneus estiver baixa, ou quando qualquer outro produto natural ou artificial que pode receber um endereço de IP e, com isso, poder transferir dados por uma rede. Cada vez mais, organizações de diversos setores estão usando a IoT para operar com mais eficiência e entender melhor os clientes, oferecendo assim um serviço aprimorado, melhorando a tomada de decisões e aumentando o valor dos negócios. Mas como que funciona essa Internet das Coisas? Um ecossistema de IoT consiste em dispositivos inteligentes habilitados para a web, que usam sistemas incorporados como processadores, sensores e hardware de comunicação para coletar, enviar e agir sobre os dados que adquirem de seus ambientes. Os dispositivos IoT coletam dados e os enviam para a nuvem, para serem analisados ou, dependendo da aplicação, podem ser acessados localmente dependendo dos requisitos de segurança. Às vezes, esses dispositivos se comunicam com outros dispositivos relacionados e agem com base nas informações obtidas do outro. Os dispositivos fazem a maior parte do trabalho sem a intervenção humana, embora a interação humana ainda seja necessária, como por exemplo para configurá-los, fornecer instruções ou acessar os dados para uma tomada de decisão. A IoT também pode usar a inteligência artificial e a machine learning para ajudar a tornar os processos de coleta de dados mais fáceis e dinâmicos. Mas por que a IoT é importante? A Internet das Coisas ajuda as pessoas a viverem e trabalharem de maneira mais inteligente, além de obter controle sobre o que eles estão monitorando. Uma grande aplicação para a Internet das Coisas é no uso residencial, onde várias aplicações para automação residencial já estão disponíveis. Quer um exemplo? Este aparelho é uma tomada inteligente da qual pode ser instalada em qualquer caixinha de luz dentro da sua casa, fazendo com que você possa controlar uma tomada ou uma luz tanto pelo interruptor ou pela tela do celular. Você pode configurar esse dispositivo para ser ligado em determinados horários, fazendo com que problemas como deixar a luz da sua casa ligada deixe de ser um problema, pois com uma conexão à internet você pode acessar através do seu celular e desligá-la. Ou mais além do que apenas desligar e ligar uma lâmpada, você pode fazer aplicações mais avançadas. Você pode configurar o seu dispositivo de leitura de livros para se comunicar com a tomada, fazendo com que toda vez que você se sentar para ler um livro no seu tablet, o abajur irá ligar automaticamente. Uma empresa de automação residencial pode também utilizar a IoT para monitorar e manipular sistemas mecânicos e elétricos em um edifício remotamente. Em uma escala mais ampla, cidades inteligentes podem ajudar os cidadãos a reduzir o desperdício e o consumo de energia. Mas não fica por aí. A IoT já é essencial para os negócios. A IoT fornece às empresas uma visão em tempo real de como seus sistemas realmente funcionam, fornecendo informações, sobretudo, desde o desempenho das máquinas às operações de cadeia em suprimentos e logística. A IoT permite que as empresas automatizem processos e reduzam os custos de mão de obra. Ela também reduz o desperdício e melhora a prestação de serviços, tornando mais barato a fabricação e a entrega de mercadorias, além de oferecer transparência nas transações dos clientes. Como eu mencionei, a Internet das Coisas oferece vários benefícios para as organizações. Alguns benefícios são específicos do setor e outros são aplicáveis a vários setores. Alguns dos benefícios comuns da IoT permitem que as empresas monitorem seus processos comerciais, melhorem a experiência do cliente, economizem tempo e dinheiro, aumentem a produtividade dos funcionários, façam a integração e adaptação de modelos de negócios, tomem melhores decisões de negócios e acabem gerando mais receita. A IoT incentiva as empresas a repensarem a maneira como abordam seus negócios
e fornece as ferramentas para melhorar sua estratégia. Geralmente, a IoT é mais abundante em organizações de manufatura, transporte e serviços públicos, fazendo uso de sensores e outros dispositivos da IoT. No entanto, também encontrou casos de uso para organizações dos setores de agricultura, infraestrutura e automação residencial, levando algumas organizações à transformação digital. Por exemplo, a IoT pode beneficiar os agricultores na agricultura, tornando seu trabalho muito mais fácil. Os sensores no campo podem coletar dados sobre precipitação, umidade, temperatura e análise do solo, além de outros fatores que ajudariam a automatizar as técnicas agrícolas. Nós temos um vídeo no canal que fala sobre agricultura 4.0. Confere aqui no card que você vai ver como o uso da tecnologia tem ajudado no campo. A capacidade de monitorar operações em torno da infraestrutura também é um fator com o qual o IoT pode ajudar. Pense em uma aplicação em um local que sofre constantemente com tremores de terra ou terremotos. Sensores podem ser utilizados para monitorar mínimas alterações, comunicando com outros sensores, indicando para os moradores que eles devem procurar um local seguro. Outros sensores, por exemplo, podem ser usados para monitorar eventos ou mudanças em estruturas, pontes e outros tipos de construções. Isso traz benefícios como economia de custos, economia de tempo, alteração na qualidade do fluxo de trabalho e menos uso de papel. E eu separei 2 vídeos aqui que vão agregar ao assunto de hoje. Clique em algum deles aqui do lado para conferir. E não se esqueça de clicar em gostei, se inscrever no canal e se curtiu esse conteúdo, não deixe de compartilhar em suas redes sociais. É isso aí, meus amigos, um grande abraço e fui!